A paz seja nesta casa. Com a sua permissão, esta casa é o seu coração, a casa do Eterno. Graças ao Altíssimo que hoje o Pai Eterno tem preparado para passar para você uma mensagem maravilhosa, um ensinamento muito importante, que muitas das vezes tem muitas pessoas que não conhecem isso aqui, que vai ser passado para você hoje. O assunto de hoje é: os mortos têm alguma parte nesse mundo aqui? Então é esse o assunto que nós vamos meditar. Assim, eu falo para todos vocês, saúdo a todos com a boa tarde também, né? E o Pai Celestial tem assim me dado essa força maravilhosa para passar para você essa mensagem nessa tarde. Vou falar para vocês também que no dia 26 desse mês passado, no mês de setembro, a minha mulher veio a falecer, não é isso? E estou aqui esperando na misericórdia do Altíssimo, né? E Ele conforta meu coração. A gente tem que entender que cada um tem um dia para partir dessa terra. E espero na misericórdia do Altíssimo que ela está com o Altíssimo, né? Como também eu estou aqui lutando, né? Com prazer no meu coração, levando essa mensagem a todos vocês. Peço a vocês que se inscrevem no meu canal, se você não conhece ainda, né, o meu trabalho, aliás, a minha atividade. Então, peço a você que se inscreva no meu canal. Dá o seu comentário. O que você sente, o que você acha da palavra. Eu acredito que ela vai falar no seu coração, porque é o Altíssimo que usa de mim. É Ele que prega segundo a sua santa vontade. É Ele que fala com você, é Ele que expulsa os demônios. É Ele que cura as enfermidades, é Ele que te alegra o seu coração, é Ele que resolve o seu problema. Eu apenas sou um instrumento. De mim mesmo nada posso fazer. Então, o que Ele coloca na minha boca, eu passo para você. Entendeu? Então, o ensinamento de hoje, já te falei como que funciona, qual é o assunto que nós vamos tratar hoje. Será que os mortos têm alguma coisa desse mundo a ser passado para eles? Vamos ler no livro de 2 Samuel, capítulo 1, e o versículo 12. 2 Samuel, capítulo 1, verso 12. Primeiramente nós vamos ler nesse momento. E a paz do Eterno tomará conta do seu coração. Porque na realidade, nós estamos nesse mundo numa viagem. E nessa viagem tem um sinal vermelho, sinal amarelo e o sinal verde. O que é o sinal vermelho? É as horas do perigo. Tudo que acontece conosco é uma fronteira perigosa, seja doença, seja morte, seja qualquer tipo de coisa. Você tem que ser firme para você não se blasfemar contra o Altíssimo. É como quando você está na rua, dirigindo o seu carro. Se você se afobar e não vigiar, você vai morrer atravessando o sinal vermelho. Por isso é que devemos ter paciência, como está escrito no livro aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, fala assim:
Nem somente isto, mas gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, que o amor do nosso Pai Celestial está derramado em nossos corações, pelo seu Espírito puro que nos foi dado. Então, esse é o ponto importante que simboliza que quando nós estamos em perigo nesse mundo, temos que ter muita paciência e calma, porque se atravessar o sinal vermelho vai morrer. Mas se ter respeito, se ter cuidado, ter paciência, ter calma, vai tudo bem. O sinal amarelo é quando você está para sair do sinal vermelho para ir para o verde, ou seja, quando está pertinho de se alcançar a vitória. Esse é o sinal amarelo. Também você vai ter que ter o mesmo cuidado, né? Quando você recebe a libertação e é feliz em tudo aquilo que você esperava, o Altíssimo te guardou, te abençoou, então foi o sinal verde que abriu. Mas mesmo assim você tem que continuar vigiando, orando, buscando o poder do alto, obedecendo a palavra, mantendo a calma. Aleluia, Pai. Porque mesmo assim poderá vir um outro de um lado, fazendo o percurso horizontal e te matar. Então se cuida e tem cuidado, para que ninguém venha tirar os seus direitos, a sua felicidade do seu coração e da sua alma. Então lemos 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Então, o título dessa lição é assim: Davi mata o amalequita, que ele traz a notícia da morte de Saul. Então Saul era um homem ungido pelo Eterno, e ele se achava se perdendo na guerra, angustiado horrivelmente. E ele orava ao Pai Celestial, né? E ele se sentia angustiado. E é uma situação difícil. Então, lá aconteceu que, isso aí está no capítulo 28 do livro de 1 Samuel 28. Esse assunto está lá. Então, angustiado terrivelmente, e foi profetizado. Samuel veio aqui, depois que morreu, e profetizou ainda aquela situação dele. Então, aí ele cumpriu aquilo que Samuel falou, além dos outros problemas que já tinha, que Samuel também falou para ele. Então, na realidade, ele foi morto. Os inimigos tirou a vida dele, né? E tirou a vida de muitos ali, que eram dos israelitas. O povo perdeu na guerra. Foi uma situação muito triste, muito precária. Morreu Jonatas, seu filho. Uma situação muito triste. Aí escapou lá uma amalequita lá e veio contar o caso para Davi. Só que ele tinha feito uma coisa que não era para ele ter feito. Quando o Saul estava naquela ânsia da morte, naquele sofrimento, pediu para ele matar ele, né? Mata eu, né? Porque não sabe, é o desespero ali que ele estava. Ele explicou porque que queria que o amalequita matasse ele, né? E o amalequita, de vez de vigiar e não ir nessa, aceitou e matou ele ali, né? Nisso o amalequita escapou de lá e chegou a Davi e deu a notícia. Quando Davi ouve isso, né? Então Davi falou: você foi tocar no ungido do Eterno, né? E acabou esse amalequita também sendo morto, porque Davi ordenou que seria morto, porque eles fez ele passou por esse processo que não era para ele passar. Esse ponto que esse tipo de prática que ele fez, de obedecer ao pedido de Saul, foi uma coisa que Davi não aprovou. Então, ele morreu também, esse amalequita.
Agora, depois que ele morreu, o que aconteceu? O Amalequita foi morto, mas e o que Davi sentiu no coração? Porque Davi tinha um coração segundo o coração do Eterno, então ele tinha a revelação do Espírito, ele era um homem guiado pelo Eterno. Daí o que o Eterno colocou no coração dele? Veja aqui o versículo 12. Olha bem, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, que já tinha morrido, né? Então, e por Jonatas, né, seu filho, e pelo povo do Eterno, e pela casa de Israel, quer dizer, de Ashuru, porque tinham caído a espada. Então, o que aconteceu? Davi fez a oração, primeiro, veja bem, primeiro choraram, né? Prantearam bastante, né? E choraram. Depois fez um jejum até a tarde, primeiro por Saul, olha, segundo por Jonatas, seu filho, terceiro pelo povo do Eterno, que não tinha morrido, não era só Saul, tinha morrido Saul, seu filho Jonatas, e também mais o povo do Eterno na guerra. Olha bem. Bom, quarto, pela casa de Ashuru, também aquele povo que era a casa de Israel, né? Que era o povo do Eterno, que perdeu na guerra, morreram também. Então, porque tinham caído a espada. Então, Davi fez oração, né? Davi fez jejum, né? Jejuou. E fez um luto, né? Um luto, né? E jejuaram até a tarde por aquele povo. Então, fez esse jejum, jejuaram. Então, mas será que isso é certo? Vamos ver então Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Versículo 6. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Olha bem, então, quer dizer que aqui fechou o quadro. Geralmente, fala que os mortos, eles não sabem de nada, né? Foi entregue ao esquecimento e seu amor, seu ódio já pereceram e eles não têm mais parte alguma de coisa que se faz debaixo do sol. Mas veja bem, como que eles não têm parte de coisa alguma que faz debaixo do sol? É quando aquilo depende deles, para eles fazerem. Entendeu? Aquilo que é dependente para eles fazerem, depois que morreram já acabou, não tem mais nada aqui, debaixo do sol, que eles possam fazer para eles. Eles não podem orar, eles não podem jejuar, eles não podem ter amor, eles não podem ter ódio, eles não podem ter nada mais, nada. Eles não podem ter uma ideia, assim, por exemplo, a mente não funciona mais, está tudo esquecido, acabou. Você entendeu? Acabou. Isso é quando se trata de dependência deles. Dependência deles. Então, quer dizer que eles nunca mais podem fazer nada debaixo aqui do sol. Eles nunca mais têm parte aqui debaixo do sol, em coisas algumas que precisa que eles façam para eles. Entendeu? Aí é que é o negócio. Não está dizendo nada que outras pessoas podem fazer para eles. Não está dizendo nada. A mesma coisa, por exemplo, se a pessoa acaba de morrer, já cumpriu isso aí. A pessoa acabou de morrer, já cumpriu. Pronto. Então deixa, ele não pode ir na sepultura sozinho, ele não pode fazer mais nada, ele não pode nem gritar, nem falar nada, porque já morreu.
Então já foi entregue o esquecimento, acabou. Mas peraí, mas vai deixar o corpo dele aí na terra? Porque ele não pode mais fazer nada para o morto. Depois que morreu, não pode mais fazer nada. Se fazer, está errado, segundo a palavra aqui. Então não pode pegar o caixão, não pode levar no cemitério, não pode levar nada. Entendeu? Não pode fazer nada. Porque está fazendo para ele. Está fazendo para ele. Está pegando o corpo, está ajudando ele naquele corpo para levar no cemitério, papapá e assim por diante. Então não pode fazer. Será que é assim? Não, não é. Então ele sozinho não tem capacidade de nada mais. Morreu, acabou, encerrou. Só que aí ele vai depender dos outros. Se precisar de alguma coisa, vai depender que os outros façam para ele. Então a pessoa vai, pega aquele caixão, leva no cemitério, enterra, então fez para aquela pessoa. Você entendeu? É assim. Então é o caso de Davi. Davi, então, aquele povo, Saul não podia fazer nada mais para ele, que já era. Jonatas também não podia fazer mais nada, que já era. O povo do Eterno não podia fazer mais nada também, que já era. O povo de Israel também, que morreu na espada, também não podia fazer mais nada, já era. E acabou. Mas então, será que ficou assim? Por outra pessoa foi feito algo para eles. No caso, Davi jejuou e pranteou e fez o luto por eles, pelo povo do Eterno. Isso aí ele fez porque o Eterno tocou no seu coração. Porque o coração dele é segundo o coração do Eterno. Acredito que ele não era guiado por uma coisa, por um opositor ilegal, por uma coisa qualquer, não. Ele foi guiado pelo Eterno. Então, agora vamos ler agora no livro de 1 Pedro, capítulo 3, né? 1 Pedro 3. E o versículo 14 em diante diz assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vós turbeis. Antes, santificai a Cristo, quer dizer, a unção do Eterno, como o Eterno em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Verso 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bem, do vosso bom porte em Cristo, quer dizer, na unção do Eterno. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade do Eterno assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo, quer dizer, o Eterno, a unção do Eterno, padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos ao Eterno, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, quer dizer, do Eterno, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, quer dizer, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então está aqui. Aquele povo que morreu no dilúvio, olha quantos tempos no dilúvio, né? Quando o Cristo, que já o Yeshua veio, aquele povo já tinha muitos anos que tinha morrido. Será que ele veio fazer alguma coisa para os mortos?
Ele veio porque mortos, gente, vocês têm que entender, olha uma coisa, tem dois tipos de mortos, tem os mortos no sentido físico, tem os mortos no sentido espiritual, né? Os mortos no sentido espiritual, o mundo está cheio hoje aqui, mesmo a pessoa está viva, mas psicologicamente está morta, peca, não sabe nem o que peca, não tem temor, não tem conhecimento de nada, fica aí numa igreja aí tanto tempo, quase não aprende nada, então fica uma situação muito, sei lá, muito complicada, né? Então é duro, então nós precisamos pedir a força do Eterno para que as pessoas recebam a iluminação verdadeira, aleluia, do Espírito Santo superior que é o Eterno. Porque ele, ninguém ensinou ele, ao contrário, ele ensina a todos. Ele não passou por mão de ninguém, até ao contrário, tudo passou pela mão dele. Ele é acima de todos os espíritos que estão nos céus, aleluia, e todos os espíritos que estão na terra, encarnados. Ele é acima de todos. Então, antes dele nenhum se formou e depois dele nenhum outro haverá. Então, temos que saber disso. Então, aquele povo lá no tempo de Noé, lá no dilúvio, eles foram presos, aqueles espíritos, na escuridão, porque foram rebeldes. Aí, quando Yahushua chegou aqui, então, enquanto ele desencarnou, né, aí levaram o corpo dele, colocaram na sepultura lá de José de Arimateia, lá, né? Então, aí o que aconteceu? Ele ficou os 3 dias, 3 noites, que nem ele falou, né? Ele foi pregar para esse povo lá na escuridão. Ele saiu daqui, né, e foi lá pregar, foi levar algo daqui para eles lá. Então é importante isso aí. Agora vamos ver no livro de aos Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 29. Então nós vemos aqui que diz assim, o apóstolo São Paulo estava explicando referente à esperança da ressurreição. Que na realidade a ressurreição significa o regresso do Espírito. Não é isso? Porque Yahushua, ele ressuscitou. E essa palavra ressuscitar significa o regresso do Espírito. Espírito vivificado, voltou, né? E entrou nesse mesmo corpo que estava na sepultura, porque o corpo dele não era que nem os outros corpos, que é da corrupção. Então, o corpo dele ficou lá sem se contaminar, sem entrar em corrupção, em putrefação, sem assim ser a corrupção, destruir aquele corpo, ou ser tomado por essa corrupção. Então, não existia isso no corpo dele. Então, quer dizer que ele nunca pecou, né? Então, o seu corpo era geralmente santo mesmo, santificado, purificado, não tinha nada de impureza nesse corpo. Então, foi o único corpo que não foi descartável, foi o dele. Os outros corpos das pessoas são descartáveis. A pessoa vem aqui, nasce, por exemplo, hoje, então, daqui 60 anos, já venceu, já chega a validade daquele corpo. Aí não vale mais nada, começa a sentir isso, sentir aquilo, e vai lá no médico, o médico peleja para recuperá-lo, mas o corpo já chegou a validade, não tem mais como ficar. Então esse corpo tem que ir lá por sepultura lá e virar pó. Que nem está lá em Eclesiastes 12:7. O corpo vai para o pó de onde era, o espírito vai para o eterno que o deu. Então é assim. Então na realidade, então você vê aqui, olha bem, que fala aqui no Coríntios 15, versículo 29. Diz assim, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Então existia lá um grupo de pessoas que eles faziam um batismo pelas pessoas que foram embora para a eternidade, porque eles não tem como eles voltar mais para se batizar, não tem como eles fazer nada a mais referente a isso. Então, aquele grupo de pessoas se batizava por eles, mas isso é quando sentia-se.
a fazer isso. Embora a gente não vê assim um relato mais amplo que os apóstolos faziam isso. A gente não vê. A gente vê aqui, geralmente, o apóstolo São Paulo tratando do assunto. Mas do jeito que ele falou aqui, ele apoiava isso. Ele apoiava. Porque ele lembrou, na hora em que eles falavam que não tinha ressurreição, algum deles falava que não tinha ressurreição, tal. Então ele lembrou disso para citar essa parte. Então é uma parte que era feita pelos mortos. Então, meu amigo, é isso aqui. Medita bem, o Altíssimo que te abençoe e te guarda. Então, na realidade, se você vê alguém fazer alguma coisa pelos mortos, não vai jogar pedra, porque na Escritura Sagrada apoia, explica isso bem claro, viu? Então, qualquer coisa, meu telefone é 988-02-8156. Moro aqui em Sorocaba, né? Sou Antônio Borges, né? Meu título é Antônio Borges, Ensinamentos Espirituais, no YouTube. E o Altíssimo que abençoa você. Qualquer dúvida, estou aqui para nós conversar. Pode ficar sossegado. Pode trazer o seu pastor, o seu professor, o seu ancião, qualquer tipo de pessoa. Pode trazer qualquer pessoa para conversar, não comigo, conversar com o Eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó que está na minha vida. Ele vai te responder o que precisa você saber, tá bom? Eu apenas sou uma pessoa, um coitadinho, sou pequeno, né? Sou simples. Sou um homem que o Eterno me usa. Aleluia, Pai. E Ele é meu amigo. Aleluia. Mais chegado da minha vida. E também é o seu amigo. Agora falta você crer nisso e passar a entender que na realidade, aleluia, Pai, temos que deixar a verdade clara para todas as pessoas. Estou aqui disponível a sua maneira que você às vezes quer saber alguma coisa, às vezes você está em dúvida. Então pode vir aqui na minha casa, você que está aí perto da minha casa, que me conhece, e você que está longe, né, se quiser ligar para mim também, pode ligar. Tá bom, meu amigo? Felicidade, o Altíssimo que abençoa vocês, e uma boa noite, assim seja.